Terminou a sexta rodada do Campeonato Brasileiro e os jogos foram maravilhosos, do jeito que a gente queria. Depois da vinheta, eu te convido a você ficar até o final desse estudo da sexta rodada. Solta a vinheta aí. Fala, torcida tricolor, a torcida mais linda do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, que fala do nosso tricolor. Muito prazer, sou amigo de vocês, Fagner, sempre com muito carinho e sempre com muita gratidão receber a presença de vocês aqui no canal. Desde já, agradeço a toda a parceria que vocês têm me proporcionado e quero continuar pedindo o teu like, com todo carinho, pedindo a tua inscrição no canal se você ainda não é um inscrito, pedindo para que você ative o sininho das notificações, para você não perder nada. E sempre que sair um vídeo novo no canal, o YouTube vai te avisar. Dá uma olhada aí que saiu um vídeo novo lá do Meu Tricolor e você vai receber essa notificação. E o mais importante, que eu gosto muito e além de valorizar muito, escreve aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou da rodada, porque o assunto de hoje é sobre o estudo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Rapidamente, para poder a gente entrar nos jogos, um beijo à mãe de cada um de vocês, meus inscritos aqui do canal, um feliz Dia das Mães para todos vocês, um feliz Dia das Mães para todas as mães do nosso Brasil e do nosso mundo. São essas mulheres guerreiras e maravilhosas que são sensacionais e especiais demais em nossas vidas. Um beijo a cada mamãe. Vamos falar dessa sexta rodada? Sexta rodada que começou no sábado, né? No sábado nós tivemos 4 jogos no sábado, tá? Quem abriu a rodada foi Bahia e Flamengo, lá na Arena Fonte Nova. E o jogo terminou em 3-2 para o Flamengo, um jogo muito complicado, com o juiz expulsando dois jogadores do Bahia, né? Mas enfim, não assisti o jogo inteiro para poder ter uma real noção, né? Vi só alguns pontos só, mas o Flamengo fez uma coisa inédita, né? Mexeu 5 vezes no intervalo, me parece que foi por causa de lesão, mas enfim, mexeu 5 vezes, eu nunca vi ninguém fazer isso, mas o Sampaoli é meio doido da cabeça, ele fez. Mas o Flamengo conseguiu o maior objetivo do clube, que era o quê? Que era os 3 pontos, vencer, e venceu fora de casa, uma vitória importante. Bahia, que vinha de uma derrota contra o Santos na Vila Belmiro por 3-0 e precisava ganhar, não ganhou o Flamengo, jogou mal e o Flamengo aproveitou as oportunidades que teve e ganhou por 3-2. Segundo jogo da noite, né, aconteceu às 18h30 e também aconteceu o jogo do Fluminense e Cuiabá. Mas quero falar aqui primeiro do Palmeiras 1, Bragantino 1. Aqui o primeiro tropeço que eu tanto queria que acontecesse, né? Eu, na verdade, queria que acontecesse a derrota, né? E o Fluminense ganhasse de 5-0. Eu tinha comentado no outro vídeo que se o Palmeiras perdesse e a gente ganhasse de 5-0, a gente já assumiria a segunda posição. Mas, né, isso não aconteceu. Mas, de qualquer forma, o Palmeiras empatar com o Bragantino no Allianz Parque é um tropeço. Segurou o Palmeiras com 14 pontos, tinha 13, ganhou 1, foi 14. E a gente aproximou com a nossa vitória, fomos a 13. Porém, Palmeiras e Bragantino era um jogo muito aberto. Sempre vai ser um jogo muito aberto, com muitas oportunidades criadas. Porém, o Bragantino, na minha opinião, teve as oportunidades de vencer o jogo, mas desperdiçou as chances que teve e acabou empatando com o Palmeiras lá dentro. De qualquer forma, para o Bragantino, um resultado muito bom, um empate fora de casa. Contra um dos postulantes ao título, tá de bom tamanho. Falando do outro jogo agora, falando agora do nosso Flusão, coisa linda da nossa vida, jogou às 6h30 no Maracanã, recebeu o Cuiabá e não demorou muito. Aos 5 minutos, uma jogada de Marcelo cruzando para a área, Ganso dá uma ajeitada de maestro e Nino dá um chutaço, Nino vivendo uma ótima fase, 5 gols tem o Nino nessa temporada, fase artilheira, né? Jogando muito, cada vez mais a autoestima, né? A coragem e a confiança do nosso jogador Nino
crescendo cada vez mais. Isso aí para a temporada só ajuda. O Fluminense abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo e no segundo tempo o Fluminense fez o gol com um ganso, um golaço, né? Vocês repararam no Marcelo? Marcelo comemorou antes do gol acontecer. E ele fazia isso lá no Real Madrid. Ele comemorava os gols antes do gol acontecer. Marcelo é uma graça. Joga muito, é craque. E tá sempre aqui no vídeo, né? Sempre aqui comigo aqui, ó. Ah, não tem como, o cara joga demais. Fenômeno, craque. A grande real é que o Fluminense não jogou o seu melhor. Eu acho que jogou até de uma forma um pouco devagar, tentando se poupar. Porém, o Cuiabá fez um bom jogo, mas pecou na último passe, na última finalização, entendeu? Sem contar também que nós temos um goleirão que tá parando tudo, né? Mais um jogo sem levar gol. Ganhamos do Cruzeiro de 2-0, sem gol no Fábio. Agora 2-0 no Cuiabá, 0 gol. Então Fábio cada vez mais sólido, confiante e um pilar fenomenal ali pra gente no gol ali. Graças a Deus, mais 3 pontos. De 10, fomos a 13. Então uma vitória super importante que deixou a gente na briga. E eu vou falar pra vocês aqui, no final aqui, uma coisa muito interessante. Seguindo aqui, o último jogo do sábado foi Atlético Mineiro e Internacional lá no Mineirão. 2-0 Atlético Mineiro. Mais uma vez, o Inter perdendo, o Atlético Mineiro mostrando a sua força e ganhou uma vitória muito importante para o Atlético Mineiro jogando na sua casa. Hoje, no domingo, nós tivemos o final da rodada, né? Não vai ter jogo amanhã, segunda-feira, fechou tudo hoje. No Neoquímica Arena, Corinthians recebeu o São Paulo e empatou em 1-1. Um jogo de clássico, né? Então, o São Paulo saiu na frente e o Corinthians foi buscar o empate. 1-1, show de bola, acabou a história. Vasco recebeu o Santos em São Januário. E o Vasco tentou, estava vendo um pouco desse jogo, sufocou o Santos no final, só que o Santos fez 1-0, segurou o resultado e está levando para Santos 3 pontos. Uma vitória importante do Santos, que também subiu o Santos na tabela de classificação. O Vasco, mais uma vez, perdendo aqui, então, aquilo que eu tenho falado para vocês. O Vasco vai brigar para poder tentar permanecer aí na primeira divisão. Tem time para permanecer, mas é aquilo, né? Tem que jogar. O Grêmio recebeu o Fortaleza na Arena, no Grêmio Arena, e não saiu do 0-0 com o Fortaleza. Não vi esse jogo, mas 0-0 muito ruim para ambos, né? Tanto para um quanto para outro. Se tiver alguém aqui para comemorar um pouco desse empate aqui, é sempre o visitante. Nesse caso aqui o Fortaleza, que continua na parte de cima da tabela. O América Mineiro precisava vencer, recebeu no Independência o Cruzeiro. Aí é um clássico local, né? Um clássico mineiro. E o América até fez tava jogando bem, tentando buscar o gol, entendeu? Só que o América tá passando por uma fase dificílima. O momento tá difícil, lá tá ruim, entendeu? E o Cruzeiro abriu o placar no primeiro tempo, no segundo tempo meteu mais 3. 4-0 Cruzeiro, amassou o América, afundando o América cada vez mais lá na última posição da tabela. América com 1 ponto em 6 rodadas até aqui. O Goiás recebeu o Botafogo, lá na Serrinha. Botafogo abriu o placar com o Tiquinho Soares, né? Artilheiro do Campeonato Brasileiro. E a gente pensou, caramba, será que vai vir mais uma vitória aí do Botafogo? Líder isolado, de 15, vai para 18 pontos. Mas o Goiás conseguiu reagir, empatou o jogo e virou o jogo para cima do Botafogo. Então o Botafogo conheceu aí a sua primeira derrota no campeonato na 6ª rodada. Depois de 5 jogos de invencibilidade, sem perder, conheceu sua primeira derrota para um adversário fraco, né? O Goiás, que perdeu para o Flamengo, de 2-0 na última rodada. E o Goiás ganhou uma sobrevidazinha e deu uma subidinha na tabela. Mas bom pra gente, né? Que torceu pro Botafogo tropeçar também nesse jogo de hoje. O empate já estava legal, era um tropeço legal, que ia levar o Botafogo a 16, mas uma derrota segurou o Botafogo ali com 15 pontos ali. O último jogo da noite foi entre Atlético Paranaense e Curitiba. Curitiba saiu na frente, né? Lá na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense empatou o jogo, o Curitiba fez o 2-1 e no finalzinho do jogo o Atlético Paranaense empatou e no último lance do jogo conseguiu a virada. O William Bigode meteu outro gol lá, hein? O William Bigode, que saiu do Fluminense, já fez o seu 2º gol com a camisa do Atlético Paranaense. A gente deseja sucesso, deseja sorte. Aqui no Fluminense não estava tendo vaga. Mas enfim, rodada finalizada, beleza? O Atlético Paranaense venceu o Curitiba e para mim aqui, vou fazer minha análise aqui final aqui, vou colocar para vocês aqui agora, aqui ó, a classificação com os 6 primeiros,
para vocês verem, beleza? Classificação atualizada do Campeonato Brasileiro, como vocês podem ver aí. Botafogo, 15 pontos, ficou parado aí nos 15 pontos, né? Palmeiras, segundo lugar com 14 pontos. Fluminense, 13 pontos. Cruzeiro, 12 pontos. Atlético Paranaense, 12. E o Atlético Mineiro com 10 pontos. O que eu quero dizer? O próximo jogo, a próxima rodada, ela é no mínimo interessante para o nosso Flusão. Por quê? Temos um clássico direto, um confronto direto na 7ª rodada. Sábado, às 18h30, no Newton Santos, Botafogo recebe o Fluminense. Esse confronto ele é importantíssimo e especial para a gente. Por quê, Fagner? Porque o Fluminense, jogando bola e vencendo essa partida, o Fluminense vai a 16 pontos e assume momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro na 7ª rodada. Retoma a ponta da tabela, vencendo esse clássico. Botafogo continua com 15 e a gente vai a 16 pontos. Aí, a gente vai ter o jogo no mesmo sábado, às 21 horas, o Santos recebendo o Palmeiras na Vila Belmiro. E aqui, o Santos precisa vencer o Palmeiras, para não deixar o Palmeiras pontuar. Aí a gente fica líder isolado na 7ª rodada. Volta a ponta da tabela, liderança absoluta, e é só a gente continuar trilhando cada vez mais esse caminho para poder permanecer. Porém, se o Palmeiras não perder e apenas empatar, o Palmeiras de 14 vai a 15. Então, 2 resultados servem para a gente nesse confronto entre Santos e Palmeiras. Ou a vitória do Santos, ou o empate entre Santos e Palmeiras. Para mim, pode até ser um empate, que aí você também dá uma segurada no Santos. Então, o Clássico Paulista, seria legal que acontecesse um empate 0x0, 1x1, 2x2, enfim, quanto for. Mas um empate aqui seria fenomenal para poder a gente terminar essa 7ª rodada na ponta da tabela. Galera, esse estudo da 6ª rodada é muito legal porque assim, aconteceu basicamente o que a gente estava querendo que acontecesse. O nosso Flusão vencesse o seu jogo dentro de casa, né, contra o Cuiabá. A gente sempre está falando aqui, mantendo essa regularidade, boa para ótima. A gente vai sempre lembrar de 2 jogos que a gente talvez poderia fazer diferente. A derrota para o Fortaleza na 3ª rodada e o empate tropeço contra o Vasco na 4ª rodada. São 2 resultados que a gente poderia talvez fazer de uma outra forma. Porém, já passou, não tem como mudar. Futebol é uma caixinha de surpresa. Então já foi, não tem como mudar, agora é daqui para frente. E pegamos o Cruzeiro na rodada 5, na verdade, na 5ª rodada, vencemos o Cruzeiro dentro do Mineirão, 2x0, e agora pegamos o Cuiabá dentro da nossa casa e vencemos, 2x0 também. Então, como é que tá em 6 jogos, como é que tá o Flusão nessa campanha? São 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Então, a gente tá, creio eu, tá? Vendo dessa forma, numa regularidade boa para ótima. Então a gente vai pegar o próximo jogo, confronto contra o Botafogo. Precisamos vencer para poder ganhar o Botafogo nesse confronto direto e assumir a ponta da tabela. E torcer sempre para esses candidatos que vão estar junto com a gente sempre tropeçarem para poder a gente continuar subindo. Esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês. Estudo da 6ª rodada, uma rodada muito boa para o nosso Flusão. E semana que vem, no sábado agora, contra o Botafogo, a gente recupera essa ponta da tabela. Um grande abraço para todos vocês, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada. Um grande abraço, isso aqui é Fluminense. Valeu!